a escuridão, quem me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho teu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, oh, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto do que fizeste a mim.
Senhor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e a teu nome dar louvor. Sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei. Tudo entregarei.
Graça e paz, meus amados, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Meus queridos, nós estamos em 50 dias de jejum e de oração, da Páscoa ao Pentecoste. E esta semana que estamos encerrando, ela foi sem o café e sem o leite. E nós vamos dar prosseguimento. O próximo agora, a partir da manhã, nós vamos iniciar esta semana sem refrigerante e sem suco. Do dia 27 ao dia 2, ou dia 26 ao dia 2 de abril, nós vamos estar aí sem refrigerante e sem suco. E nós contamos com a tua presença, com a sua participação nesse propósito. Eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado. Nós estamos orando pela nossa chácara, estamos orando pela nossa igreja, estamos orando, pedindo a Deus que Deus venha entrar com provisão contra esta pandemia que está assolando, né, a terra. Eu tenho certeza que se nós continuarmos com esse propósito, o Senhor vai entrar com provisão. Também estamos orando 3 vezes ao dia, orando pelas nossas células, orando pela nossa família, orando pela nossa igreja. Estamos orando às 7 horas da manhã, estamos orando às 12 horas e estamos orando às 19 horas. Então, se você ainda não entrou nesse propósito, entra nesse propósito conosco. 50 dias de jejum e oração 3 vezes ao dia. Eu tenho certeza que Deus vai mover terra e céu para nos abençoar. Meus queridos, nós agora, dia 30, ou melhor, dia 30/4, nós estaremos arrecadando o quilo do amor. Não é para arrecadar e já trazer na igreja. Nesse dia 30, o líder de célula vai arrecadar entre as suas células e trazer na casa do líder, tá? E depois, no começo de maio, nós vamos marcar um dia para você trazer a cesta pronta aqui para a igreja. Então, incentive esta semana para que todos possam ajudar nessa cesta. Nós arrecadamos quase 1 tonelada agora nessa última e nós distribuímos a muitas pessoas. Estamos também dando marmitas, né, 3 vezes por semana, distribuindo algumas marmitas em alguns locais estratégicos da cidade. Que Deus assim venha ter misericórdia desses que estão passando por essas necessidades. Meus amados, nós fizemos um vídeo essa semana pedindo a você para fazer a célula na família. Então, o momento agora é célula na família. Tá? Então, se você e a sua família, vocês são em 3, são em 4, são em 5, faça a célula dentro da sua casa. Pastor, mas só tem eu na minha casa como crente. Então, tira um tempo, né, na quarta-feira, ore a Deus, leia a lição da célula. Eu tenho certeza que o seu testemunho vai mover os seus pais, vai mover os seus filhos, vai mover o seu esposo, e brevemente vocês estarão todos reunidos ali na presença do Senhor. Então, próxima quarta-feira, se você ainda não iniciou célula na família, comece, participe desse propósito. Nós vamos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Nosso propósito continua o mesmo. 10% desta população de Paranavaí hão de se converter aqui nessa igreja e adorar o nome do Senhor. Amém? Então, nos ajude, participe de uma célula aí com a sua família e o nome do Senhor será glorificado. Eu quero orar pelos enfermos nesse momento, decretar a bênção sobre a sua vida. Eu quero repreender todo esse mal que tem atormentado o seu coração. Então, você que está aí na sua casa, esse é um momento muito especial, o qual você vai ser visitado pelo Espírito Santo. Deus vai entrar com provisão aí onde você está, e o nome do Senhor será glorificado. Então, meu amado irmão, se você puder ficar em pé, colocar a sua mão sobre a sua testa, nós vamos orar agora, repreendendo este mal que tem atormentado o seu corpo físico, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua presença nesta noite,
E eu quero te agradecer, ó Deus. Te agradecer porque nós cremos no milagre. E eu estou aqui como profeta do Senhor, entrando, Senhor, na casa dos teus filhos, para decretar a cura através do teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, todo este mal, toda essa seta, meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, nós repreendemos agora. E se houver sentindo, e se tiver alguém sentindo alguma dor agora, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora. Eu decreto esta vida agora curada, restaurada, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pois a tua palavra nos diz, Senhor, que a oração da fé levantará um enfermo. E eu profetizo sobre a sua vida agora, que esta enfermidade que está atormentando o seu corpo físico, saia agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, eu profetizo cura sobre a sua vida. Amém. Amém, glória a Deus. Que Deus possa estar abençoando o seu coração nessa noite e você possa receber o milagre da parte do Senhor no nome de Jesus. Não esqueça de testemunhar da bênção que o Senhor está te dando agora, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós queremos agradecer a Deus. Nós louvamos a Deus porque os membros desta igreja, em todos os aspectos, em todas as nossas igrejas, têm tido esse propósito de fidelidade a Deus, honrando ao Senhor com seus recursos, pois a Bíblia diz lá no livro de Malaquias 3, do capítulo 9 ao 10, a Bíblia diz: honra ao Senhor com todos os seus recursos e com o primeiro fruto de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então eu quero agradecer a Deus, porque membros dessa igreja têm entendido esse princípio e têm ofertado, têm dizimado, não têm deixado o princípio de fidelidade. Eu tenho sempre dito que a semente que sai da sua mão, ela não vai sair da sua vida. Então, que Deus venha abençoar o seu coração, que Deus venha derramar bênção, que Deus venha abrir as janelas dos céus sobre a sua vida, porque você tem entendido esse princípio de fidelidade na casa do Senhor. Então, eu vou estar orando a Deus, agradecendo a Deus pelo princípio de obediência. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguir cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Estas bênçãos, todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, e vocês, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Então eu vou estar orando, porque a chave da prosperidade da sua vida é a obediência à palavra de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque os membros dessa igreja têm entendido esse princípio de obediência, pois a Tua palavra nos garante, Pai, que a obediência à Tua palavra gera prosperidade, gera vitória, Senhor, em diversas áreas da nossa vida. E eu quero Te agradecer, ó Deus, por cada membro que passou aqui por esta semana, que passou em alguma das nossas igrejas, e assim, ó Deus, abençoou, entregou os seus dízimos, que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles, e o Senhor continue, Senhor, abençoando e derramando bênçãos, em nome de Jesus. Eu abençoo o seu dízimo, eu abençoo a sua oferta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém, meus queridos. Meus amados, nós estamos, desde janeiro, nós colocamos isso no nosso coração, de estarmos falando sobre família. Então eu disse que em cada 45 dias, cada 30 dias ou 40 dias, eu estaria ministrando uma palavra sobre família.
E eu quero, nesta noite, aproveitar essa oportunidade desse isolamento social, falar para as famílias que estão me ouvindo nesta noite. Então, por favor, se você puder abrir a sua Bíblia, né, em Lucas capítulo 15, eu quero pegar esse texto e estar ministrando ao seu coração. Eu venho, como profeta de Deus, dizer a você nesta noite: Deus vai falar ao seu coração. Você crê nisso? Deus vai falar no seu coração nesta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse-lhe ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadão daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar e voltar para a casa do pai, e lá vou lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: Traga depressa a melhor roupa, vista nele, põe um anel no dedo, sandália aos seus pés, traga e mate o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, viu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O irmão voltou, e por ter recuperado o seu irmão voltou, e por ter recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas agora veio esse seu filho que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostituta, e o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas eu preciso festejar e alegrar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falará ao seu coração nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Pois bem, meus amados, eu gosto de falar sobre família. Eu tenho certeza que o Espírito Santo trabalhou na minha vida, na minha família, e eu posso falar com autoridade sobre família, porque eu tenho procurado viver cada dia, né, uma vida diferente, para que o nome do Senhor seja glorificado.
e eu possa ser um exemplo, não só para os meus filhos, não só para minha esposa, não só para minha família, mas para todos vocês que estão me ouvindo nesta noite. Um lar, querido, bem estruturado, fundamentado na palavra do Senhor, forma o alicerce de uma sociedade forte e de uma sociedade vigorosa. A primeira instituição, organizada no mundo foi a família. E a família, ela é projeto de Deus. Depois da família surgiu as nações, cidade, tribos, Surgiu aí a escola, igrejas, clubes, enfim. Mas a base de tudo é a família. É a família. A família, ela é a instituição que Deus estabeleceu para que eu e você possamos viver numa sociedade digna. A sociedade, ela depende do lar e depende da sua existência como um bom filho, como um bom marido, como uma boa esposa. O lar que produz, queridos, membros que compõem essa sociedade, ela precisa estar constantemente se firmando cada dia mais na palavra de Deus. Um lar devidamente estruturado, ela produz a educação necessária para que os filhos sejam cidadão útil para a sociedade. Então, o tipo de educação que os nossos filhos recebem no lar irá determinar o tipo de indivíduo que esta sociedade terá. Um lar fundamentado no bem, na verdade, na palavra de Deus, ajudará a desenvolver hábitos, bons hábitos e a respeito do lar. E você vai poder tão somente viver nessa sociedade de cabeça erguida. Nesse momento de pandemia, é hora da família repensar. É hora de nós pararmos, é hora de nós sentarmos e analisar. E nada melhor do que nesse momento, já que nós estamos em isolamento social, nesta quarentena, buscar mudança, buscar projeto para a família, aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse momento e projetar novos desafios dentro do lar, dentro da família, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem instituído para as nossas vidas. Nós temos aqui, como você sabe, o nosso seminário toda segunda-feira, e há uma matéria chamada Introdução à Sociologia, e um dos livros que nós baseamos essa apostila é de Basto de Avelar, e ele fala no seu livro que a família é um único fenômeno social, além de fenômeno religioso, que se encontra em todos os tempos e em todas as culturas. Em todos os tempos e em todas as culturas. Para o judeu, meu amado irmão, a família sempre será o agente integrador do grupo. Vai ser aquele estabilizador emocional, vai ser aquele corretivo psicológico. Esta é a razão porque o judeu, ele preserva tanto a família e ele preserva a pureza do seu povo e a pureza da sua nação. A família se inicia com um princípio educacional. Então, é o exercício da fraternidade, começa dentro da família. Aquilo que você aprende na experiência com a sua família, você vai levar para a vida inteira. Tudo que você aprender no meio do convívio familiar é o que você vai levar para a sua vida inteira. Então, aquilo que você aprende na experiência do lar, esse vai ser o ponto-chave para você desenvolver todo o decorrer da sua vida. O lar é uma oficina que modela, que muda o caráter do indivíduo. Então, se você tem um lar, você tem que entender que é ali dentro desse lar, é dentro da sua casa, que Deus vai transformar o seu caráter, que Deus vai mudar as suas atitudes. E eu posso afirmar isso com experiência própria, que família muda totalmente o contexto. Você tem essa oportunidade de poder estar vivendo nesse isolamento social e buscar uma mudança dentro da sua casa. Mudar primeiro você.
Você não pode esperar uma mudança da sua esposa, dos seus filhos, ou até mesmo a esposa esperar uma mudança de comportamento seu. Ela precisa mudar, assim como nós precisamos mudar e não esperar a mudança um do outro, né? E eu tenho certeza que se cada um de nós começarmos a analisar, né, eu posso mudar para melhor dentro da minha casa, nós teremos um lar edificado, um lar na presença do Senhor. Então, eu quero nesta noite falar com você, como estou dizendo, que na família cristã, se você entender os princípios de Deus e desenvolver uma virtude da graça de Deus sobre a sua vida, você vai entender que Deus quer te mudar em todas as áreas, tanto cultural, como espiritual, como material. Deus pode fazer essa mudança na sua vida, mas você precisa desejar, esta mudança, pois Deus criou a família com um propósito bem claro, para a procriação, para a recriação, para a unificação e para a glorificação. Então, quando uma família vive para cumprir os propósitos de Deus, ela torna o lugar, da onde ela vive, como manifestação da glória de Deus. Então, a sua casa é o lugar onde Deus quer se manifestar, é o lugar onde Deus quer agir, porque eu sempre digo, querido, que contra a experiência, contra a sua experiência, não há argumento. Todos os argumentos caem por terra quando você, filho, muda de atitude. Quando você, marido, muda de atitude. Quando você, esposa, muda de atitude. Você tão somente está testemunhando, você está vivendo, você está tendo uma experiência, e as pessoas que andam, que caminham do seu lado, estão vendo, como Deus trabalha, como Deus age. E é assim que eu creio, meu amado irmão. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. A presença de Deus dentro de casa é que vai fazer você edificar a sua casa, você com um caráter diferente, você com uma atitude diferente. Se faltar tudo dentro do lar, tudo, mas tiver ali, ou continuar tendo ali a presença de Deus, meu amado irmão, a presença de Deus, ela chama à existência aquilo que não existe. Então não pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença de Deus na sua vida. Se a família, ela é um projeto de Deus, a família, se ela é verdadeiramente um projeto de Deus, e Deus criou a família para a existência da sua glória, então vem uma indagação na minha mente, e eu fiz questão de anotar isso. Por que famílias de pessoas boas fracassam? Se família é projeto de Deus, e Deus quer manifestar a glória dele no meio da família, então por que famílias boas, famílias de pessoas boas fracassam? Por que bons casamentos terminam em divórcios? Por que essas situações acontecem no meio de famílias de boa índole? Como prevenir a doença no relacionamento familiar? Quais são os sintomas que revelam que a família está doente? Porque o que nós estamos vendo nesses momentos, eu sei que tem muita brincadeira no meio da família, e pelo WhatsApp agora, nesse momento de isolamento, muitas pessoas brincam, maridos estão estressados dentro de casa, filhos estão estressados dentro de casa, esposas estão estressadas. Tem um vídeo de uma menininha correndo aí agora, falando para a mãe, eu quero passear, eu quero andar. Tem algum mal nisso? Não, não é o momento, não é o momento. Mas esta realidade que nós estamos vivendo hoje, não é a realidade da maioria das famílias. Estou dizendo isso porque eu gosto de ficar na minha casa. Estou dizendo isso porque eu não vejo dificuldade nenhuma de passar tempo com os meus filhos, de passar tempo com a minha esposa, de passar tempo com a minha família. Isso para mim é uma alegria. Minha esposa está para se aposentar agora esse ano,
E nós já conversamos sobre isso, né? Eu vou ter que mudar todo o meu horário, porque quando ela está em casa, eu gosto de ficar em casa. E ela sabe que isso é verdade, os meus filhos sabem que isso é verdade. Eu gosto de ficar em casa quando a minha esposa está em casa, eu gosto de ficar com os meus filhos. E para nós, eu posso falar isso em nome deles, depois você pode perguntar para alguns deles. É gostoso ficar em casa com eles. E eu sei que eles gostam de ficar em casa comigo também. Então eu quero que você entenda, querido, que família boas também passa por problemas, passa por dificuldades. E nessa parábola aqui que eu acabei de ler do filho pródigo, Jesus ele desempenhou, né, uma família que precisava de cura. Ele mostrou que uma família precisa de cura. E eu quero aqui trazer alguns sintomas de uma família que precisa de cura, baseado nessa família do filho pródigo. E a primeira coisa que eu consigo ver no sintoma de uma família que precisa de cura é quando membros da família se tornam descartáveis. Olhe bem, membros da família se tornam descartáveis. O pai, o filho, a esposa, os parentes se tornam descartáveis rapidamente, nesse contexto de vida que nós estamos vivendo. O lar, querido, ele perdeu toda a importância para esse rapaz aqui do filho pródigo. Perdeu toda a importância. Esse filho pródigo, ele descartou o seu pai, ele descartou o seu irmão, ele descartou o seu lar, tudo aquilo que envolvia a sua família, né? Ele descarta rapidamente, simplesmente com visão financeira, simplesmente com os olhos fora daquele propósito que o pai tinha ensinado, que o pai tinha estabelecido. Então, o filho pródigo, ele vendeu barato o seu irmão, vendeu barato o seu pai, vendeu muito barato o seu lar, né? Ele sentia o amor do pai, mas o amor do pai não foi o suficiente para segurá-lo dentro da sua casa. Eu costumo sempre analisar, né, esses meninos, esses homens, mulheres que estão presos, né, e os seus familiares, né, sua mãe, os seus pais, amam esses presidiários profundamente. E eles os visitam, e eles vão lá, né, em presídio, vão nessas delegacias, né, eles vão lá demonstrar esse amor para cada uma dessas pessoas que estão ali encarceradas. Mas quando acontece um motim, quando acontece uma rebelião lá dentro, a família sofre, querendo saber notícia de como está o seu ente querido lá naquele local. Então, estou dizendo isso para mostrar para vocês que os pais amam, eles sentem esse amor pela vida dos filhos, mas amor simplesmente não basta. Não basta simplesmente amar. Todos os pais amam, todas as famílias se amam, mas não basta simplesmente amar. Eu posso dizer para vocês que se você simplesmente amar e não educar os seus filhos, você vai passar por sérios problemas lá na frente. Educar, querido, é você mostrar quem é o Senhor na vida dos seus filhos. É mostrar princípios de submissão, é ensinar a palavra de Deus. É você, pai, gastar tempo com seus filhos, discipulando, conversando com eles, brincando com eles, divertindo com eles, permitindo que eles sejam crianças, permitindo que eles passem por todas essas fases da vida até chegar o amadurecimento. Isso é uma forma saudável de você demonstrar, de você educar os seus filhos. Então, meu amado irmão, eu não posso impor nada sobre os meus filhos. Eu preciso amar sim, mas eu preciso educar os meus filhos. Alguns pais, queridos, vivem tão ocupado, mas tão ocupado com trabalho, com outros interesses, que não gasta tempo com seus filhos. E olha aí, o que Deus permitiu acontecer
não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Deus trabalhando no meio da família. Deus permitindo que essa pandemia aconteça para que você gaste tempo com a sua família. Para que você pare, analise e veja o quanto é importante a presença dos pais na vida dos filhos. O quanto que é importante a presença dos filhos na vida do pai. Pais que muitas vezes obrigam os filhos a serem crentes a qualquer preço. Obriga os filhos a ser cristão, querendo que os filhos sejam santos. Exige uma santidade dos filhos que eles mesmos não têm. E agora, nessa pandemia, nesse momento familiar que nós estamos vivendo, não basta eu exigir do meu filho que ele seja um menino santo. Não basta exigir das minhas filhas, dos meus netos, que eles sejam santos. Eu preciso ser santo também. A minha esposa precisa ser santa também. Em todo o nosso procedimento. Em todo o nosso procedimento. Olha, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Pais saudáveis vai gerar filhos saudáveis. Se você é um pai saudável, você vai tão somente criar filhos saudáveis. Se você honra o seu pai, se você honra a sua mãe, você está criando princípios no coração dos seus filhos. Então, meu irmão, por que famílias são descartáveis rapidamente do coração dos filhos, do coração da esposa, do coração do marido? É porque, queridos, eles amam, mas não educam no caminho do Senhor, não ensina princípios da palavra do Senhor. Então eu posso dizer para você que sintoma de uma família que precisa de cura é quando a palavra de Deus não é princípios fundamentais na criação, na educação dos seus filhos. Meu amado irmão, a outra coisa que eu vejo nisso, que uma família que precisa de cura, é quando o desejo de ir embora é maior do que o desejo de ficar. Eu fico imaginando quanto tempo esse filho mais novo não ficou pensando, não ficou meditando, como que ele ia chegar no pai para pedir a herança. Esse menino, ele tinha muita coisa ao seu favor. Ele tinha o campo, versículo 25 fala isso. A fazenda, né, era cheia de novilhas. Ele tinha uma casa para a qual ele voltou, né, o qual ele saiu. Ele tinha amigos, ele tinha empregados, ele tinha acesso a boa música. Ele tinha tudo que um filho gostaria de ter. Mas ele não pensou no conforto, na proteção, no amor, na segurança, nas festas que o seu pai realizava, na mesa farta, do carinho familiar. Ele não pensou nada disso. Ele simplesmente quis ir embora, ele simplesmente quis sair. O desejo de ir embora era maior do que o desejo de ficar. Ele tinha tudo que um filho gostaria de ter, mas infelizmente o seu coração estava bem longe do seu lar. Por que esse jovem saiu? Por que esse jovem quis ir embora? Por que tantas pessoas vão embora? Por que você foi embora da sua casa? Por que você tem esse desejo de virar um ébrio, abandonar a sua família? Talvez nessa noite Deus te permitiu você ficar aí sentado, ouvindo essa palavra, para que você possa entender. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O seu coração é enganoso. Você tem que tomar cuidado com as atitudes do seu coração. Você tem que pensar,
Quando Jesus disse vigiai e orai, era para vigiar o coração. Nada, meu amado irmão, é tão perigoso como o nosso coração. Esse menino, filho pródigo, ele foi traído pelo próprio coração. O coração dele traiu ele, assim como Sansão foi traído com o seu coração, assim como Davi foi traído pelo coração. A Bíblia diz no livro de Provérbios 4:23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Esse menino pródigo, ele não guardou o coração, ele abandonou a sua família, ele chega para o seu pai e diz: pai, dá-me parte de tudo que me cabe, dá-me parte dos meus bens. Pedir a herança antecipada era o mesmo que desejar a morte do seu pai. Quantos maridos não desejam a morte da esposa? Quantas esposas não desejam a morte do marido, pensando que se isso acontecer, vai ficar melhor, vai ser melhor. Há pessoas que até oram, querido: Senhor, prepara o meu cônjuge e leva. Senhor, prepara o meu pai e leva. Senhor, prepara os meus filhos e leva. Talvez esse filho tenha te dado muita dor de cabeça. Talvez o seu filho tenha te feito perder noites de sono. Talvez o seu marido tenha lhe feito perder noites e noites de sono. Algum tempo da sua vida você já perdeu por causa desse maridão ou por causa dessa esposa. Mas, meu amado irmão, o desejo de ir embora nunca deve ser maior do que o desejo de ficar. Esse moço, ele passou tribulações na vida, porque ele não vigiou o coração. Estou dizendo isso porque eu acredito que se você, marido, vigiar um pouco mais o seu coração, se você, esposa, vigiar um pouco mais o seu coração, filho, se você vigiar um pouco mais o seu coração, tomar cuidado onde você está colocando os seus olhos, tomar cuidado com quem você está conversando, esse desejo vai desaparecer, em nome do Senhor Jesus. Se volte para a palavra de Deus, preste atenção nos detalhes, preste atenção nos mínimos detalhes, e você verá como Deus te abençoou com uma família maravilhosa, como Deus te abençoou com um marido bom, com uma esposa boa, com filhos que vale a pena investir. Quando a Bíblia diz no livro de Efésios: vós filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, não está dizendo para os filhos obedecer só pais bons, não. Obedecer os vossos pais. Eu tive um pai que tinha muita dificuldade de relacionamento, mas como eu sinto falta do meu pai, como meu pai fazia tanta diferença. Estava dizendo há semanas atrás para os meus filhos em casa, que quando meu pai estava em casa, as portas da casa, tarde da noite, ficavam abertas, luz acesa, a gente brincava para o lado de fora, principalmente eu, que sou o menor da minha família. Mas quando o meu pai não estava em casa, meus irmãos mais velhos tudo saía, a casa era trancada, eu não brincava para fora, eu tinha medo. Pai gera segurança, pai traz segurança para dentro de casa. E você, pai, você precisa entender isso. Deus te deu uma família para você gerar segurança para a sua família. Seus filhos têm que olhar para você e saber que ali tem um homem de Deus, ali tem um homem que vai lhe proteger. Agora, esse menino aqui, o filho pródigo, ele não pensou na sua família, ele pensou em si próprio. Então aqui está um sintoma que uma família precisa ser curada. É quando o desejo de ir embora, o desejo de ficar para fora do lar é maior do que o desejo de ficar em casa. Talvez a sua casa não seja o Manaim dos céus,
Talvez você tenha uma goteira na sua casa, que a Bíblia fala que uma mulher que fala demais. Olha, sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que é como uma goteira. É como uma goteira. Talvez você tenha muito prazer de ficar lá fora, porque você não tem paz dentro da sua casa. Mas eu lhe digo, tem alguma coisa errada no meio da sua casa. E a sua esposa não é assim à toa. O seu marido não é assim à toa. Ninguém erra sozinho, meu amado irmão. Então, nesse momento, você pode refletir com a sua família. Você pode sentar com a sua família e fazer uma análise. O que nós podemos mudar para melhorar o nosso relacionamento? Para que eu não tenha o desejo de ficar lá fora. Para que você não tenha desejo de ir para fora. Para que os seus filhos, quantos filhos, queridos, que não casam rapidamente só para sair de casa, porque não tem paz dentro de casa, porque não tem alegria de ficar dentro de casa. Sintomas que uma família precisa de cura é quando dentro da família a festa, a alegria do outro incomoda. A alegria dos meus irmãos, a alegria da minha esposa me incomoda. Meu amado irmão, a Bíblia diz que esse rapaz tomou uma decisão. Ele foi levado para o campo. E olha só o que a Bíblia diz, que ele foi levado para o campo para trabalhar, para cuidar de porcos. Ele sentia o desejo de comer a comida que os porcos comiam. É natural isso? Não é. O natural seria se ele desejasse comer aqueles porcos. Fritinho, um torresminho, uma bistequinha de porco. Seria natural ele sentir o desejo de comer comer os porcos. Ver aquele porco rolando em um rolete. Seria natural. Mas a Bíblia diz que ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Então esse menino já estava se transformando cada dia. E então ele cai em si, e a Bíblia diz que ele fica indignado, e ele fala assim: quantos trabalhadores do meu pai não têm alimentação suficiente? Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou expressar para o meu pai o meu erro, e ele toma essa atitude e vai para casa. E é interessante que quando ele chega em casa, que o pai o vê, o pai se lança nele, abraça, e ele fala: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus empregados. E o pai ali, querido, rapidamente, olha para aquele menino, manda trazer-lhe roupa, põe anel no dedo, manda matar um novilho novo, preparar uma festa. E o seu irmão mais velho não está em casa. E o versículo 28 diz que quando o irmão mais velho chega, ele se indignou. Ele não queria entrar na festa do seu irmão. O coração do irmão mais velho havia uma fortaleza, havia uma muralha que precisava ser derrubada. E o que causou isso? O que causou isso, querido, essa indignação no coração desse menino, foi a inveja. A inveja não deixa você entrar em festa que você não seja o centro das atenções. Quantos filhos não têm inveja dos seus irmãos? Quantas esposas não têm inveja, muitas vezes, da sua irmã, do seu cunhado? Meu irmão, a inveja é um mal que destrói. Há pessoas, queridos, que só valoriza a festa quando ela promove ou quando ela é promovida por ele, para exaltar o seu eu. Esse menino mais velho, no contexto mais adiante, você vai ver que ele reclama para o pai que ele nunca ganhou um cabrito para fazer uma festa com os amigos. Mas ele também nunca demonstrou para o pai que ele queria um cabrito para fazer festa com seus amigos.
esse menino movido pela inveja, ele leva esta situação no pior estado que você possa imaginar. Ele passa a odiar. Eu fico imaginando que a alegria desse moço foi quando o irmão dele foi embora. Porque ele achou que agora, não só o pai, mas tudo lhe pertencia. Há pessoas, queridos, que são capazes de chorar com aqueles que choram, mas não são capazes de se alegrar com aqueles que se alegram. Pode até chorar, mas não consegue se alegrar. Você sabia, querido, que aqueles que amam, verdadeiramente amam, sofrem menos? Aí você pode dizer, mas pastor, está errado, quem ama mais sofre mais. Não. Quem tem o coração duro, quem é invejoso, quem não consegue amar é que sofre. A inveja, ela pode nos levar a investir contra a festa do outro. Foi exatamente isso que esse irmão mais velho fez. A inveja sempre vai colocar aqui, se fosse eu faria melhor. A inveja, ela deforma, como os querubins, que a Bíblia fala que caiu do céu. Anjos caídos, queridos, eles se tornaram anjos caídos por causa da inveja. Cobiçaram algo que não lhe pertenciam. A inveja deixa o invejoso fora dos momentos felizes. E esse menino aqui, nesse contexto, ele por causa da inveja não quis participar da alegria do seu irmão e da alegria do seu pai. Eu te pergunto, você tem inveja? Você tem ciúme do seu irmão? Se você tem, pode ter certeza que você precisa de cura. E isso tem sido gerado dentro da sua casa. Sintoma de uma família que precisa de cura é quando dentro da família a festa do outro te incomoda. Você nunca quis estudar, mas o seu irmão se formou. Porque ele foi determinado nisso. E você levou as coisas de qualquer jeito. Não deve. Há pessoas, queridos, que vivem pela vingança. O problema desse irmão mais velho é que ele tinha dificuldade de perdoar. Ele não concordou com o perdão do pai. Na sua opinião, aquela era a oportunidade do pai se vingar do filho. Aquela era a oportunidade do pai mostrar para o filho e jogar tudo que ele pensava no seu coração, jogar na cara do seu irmão, e o que o seu pai deveria fazer para com o seu irmão mais novo. Ele não estava disposto a perdoar. Ele queria que o seu irmão se complicasse cada dia mais. Para ele, aquela atitude do filho foi uma afronta para o seu pai. Mas ele não sabia o coração desse pai. Então ele queria que o seu irmão, até o texto fala que ele diz assim, aquele seu filho, quer dizer, não é aquele meu irmão, é aquele seu filho. Quem não perdoa, querido, sempre vai ficar de fora das melhores festas. E eu estou falando isso no lado espiritual também. Se você não aprender a perdoar, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, você não vai participar das bodas do Cordeiro. Então, libere perdão, para que a sua família tenha cura. Libere perdão. Quantos filhos não têm raiva de pais? Tem raiva de padrasto, raiva de madrasta, está errado. Você não pode cultivar isso no seu coração. Você não pode. A festa, muitas vezes, é do filho, e muitas vezes o pai se sente indignado pelo sucesso do filho. Há muitas famílias destruídas. E muitas vezes, pela misericórdia, Deus quer reconstituir essa alegria no coração da esposa ou no coração do marido. E Deus dá um outro companheiro, Deus dá uma outra companheira. Pelo um ato lá, que antes de você conhecer Jesus, houve uma separação, o diabo entrou
você não vigiou e o teu lar foi destruído. E agora você está lutando para reconstruir esse lar. Aí o seu filho olha e fala: a minha mãe está tomando uma atitude errada, o meu pai está tomando uma atitude errada. Meu irmão, se alegra com a alegria da sua mãe, se alegra com a alegria do seu pai, se alegra com a alegria dos seus filhos. Esse é o momento de festa. Ah, a minha mãe tem que optar, ou eu ou ele. Meu filho, você está errado. Você está igual o filho pródigo. Você não pode pensar desse jeito. Você está igual o irmão do filho pródigo. Você não pode pensar assim. Você tem que se alegrar. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. Mas eu sei que você tem dificuldade. A sua mãe também tem. O seu pai também tem. Mas você não pode pensar assim. Você tem que aprender, queridos, que o lar não é só você. O lar é você. O lar é seu pai. O lar é sua mãe. O lar é seus irmãos. Ou talvez o lar é você. O lar é sua madrasta. O lar é o seu pai. Talvez isso pode se reverter tudinho na sua vida. E você precisa entender isso. O lar precisa de cura. O lar precisa de cura. E para que o lar possa promover literalmente esta alegria constituída pela festa, meu irmão, você precisa aprender a liberar perdão. Você precisa abandonar esse espírito de ódio, esse espírito de amargura, né? Quem não perdoa faz do coração um poço de amargura. Sempre vai tentar estragar a festa dos outros. Sempre vai tentar destruir a alegria dos outros. Quantos testemunhos, quantas evidências eu nesses 32 anos de ministério e já não presenciei. Quantos momentos de alegria de um lado e tristeza do outro. A Bíblia diz que esse filho mais velho chega para o seu pai e diz assim: vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu manda matar para ele um novilho cevado. Pessoa amargurada, querido, está reclamando por causa de um cabrito. Olha só, ele tinha tudo que ele poderia sonhar na vida, mas nunca chegou para os seus pais e disse: eu quero fazer uma festa com os meus amigos. Aí quando há uma atitude dentro de casa que vai contra os seus princípios, ele demonstra literalmente quem ele é. Ele demonstra com as suas atitudes quem ele é. Havia uma amargura, havia uma raiz de murmuração no coração desse menino. E agora ele transmite isso, ele permite que essa situação de amargura seja colocada para fora. O pai olha para ele e diz: tudo que é meu é teu. Você ainda não entendeu. O pai disse: tudo que é meu é teu. E agora, para nós encerrarmos, quando que a cura acontece dentro de um lar? Como que você pode perceber que o seu lar está sendo curado? Meu amado irmão, é quando há reconhecimento. A Bíblia diz que ele reconheceu que ele foi estúpido, que ele foi precipitado, que ele foi ingrato, que ele desonrou o pai, que ele entristeceu o coração do pai, que ele machucou o pai e que ele causou ódio no coração do seu irmão. Então, quando há reconhecimento, aquele menino voltou, meu irmão, para ajudar a restaurar aquele lar. Aquele menino voltou para honrar o seu pai. Honrar é reconhecimento. Tudo aquilo que o seu pai tinha feito, agora era a hora desse menino voltar e ajudar o seu pai a mostrar literalmente o que a palavra de Deus nos diz. Ensine a criança no caminho que deve andar. Os princípios estabelecidos pelo seu pai agora começou a fazer efeito no coração desse pródigo. Então a família começa a ser restaurada quando há reconhecimento,
quando você reconhece que você errou, quando você reconhece que as suas atitudes são atitudes irresponsáveis. Agora não basta simplesmente reconhecer, você tem que reconhecer, ir lá e falar: pai, eu pequei contra o Senhor. Mãe, eu pequei contra o Senhor, contra a senhora. Chegar para sua esposa e dizer para ela: meu amor, eu errei. Eu reconheço que eu estou te maltratando. Eu reconheço que as minhas atitudes não estão lhe agradando. Isso é sinal, querido, que a cura está acontecendo no meio do lar. Uma outra coisa que eu consigo ver aqui é o arrependimento. Arrependimento traz tristeza. Arrependimento traz confissão de pecado. Arrependimento traz abandono do pecado. Esse menino errou quando pediu para ir embora e a metade dos seus bens. Ele desejou sim a morte do seu pai. Mas olha só agora, ele teve a oportunidade de reconhecer, ele teve a oportunidade de abandonar, ele teve a oportunidade de ter a tristeza, de reconhecer que ele errou na sua vida. Agora, a atitude dele fez toda a diferença. Ele se arrependeu e tomou uma atitude. Tem muitos pais que se arrependem, tem muitos maridos que se arrependem, tem muitos filhos que se arrependem, mas não tem coragem de fazer o que esse menino fez. Chegar para o pai abraçá-lo e falar: pai, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Só dele voltar para casa, não precisava, humanamente falando, dizer que estava arrependido. Mas esse menino mostrou com a sua fala, olhou no coração do pai e disse: pai, eu errei. Pai, eu estou triste. Pai, eu me arrependo de tudo que eu fiz. E o pai, querido, dá aquele abraço apertado no filho e manda colocar anel, manda colocar roupa e manda fazer uma festa em prol do seu filho que tinha voltado para casa. Uma família, querido, um lar, ela começa a ter cura é quando tem coragem, é quando há coragem dentro do lar de falar o sentimento que está sentindo. Falar, abrir, soltar todo o veneno, soltar tudo que está trazendo angústia no seu coração. O filho mais velho, querido, colocou para fora o que estava matando ele dentro de casa. Ele chega para o pai. Eu acredito que esse moço queria falar isso para o pai há muito tempo. Ele chega para o pai e fala: pai, o senhor nunca me deu nada. Talvez se ele tivesse tido um diálogo antes com o seu pai, ele não estava sofrendo, ele não estava se condoendo por dentro. Mas a sua ignorância fez ele desencadear esse processo. A sua atitude fez ele se fechar cada dia mais. E agora, quando o seu irmão volta, olha o processo de cura. O menino reconhece que errou, o pai o abraça, o pai o perdoa, e agora a cura continua. O filho mais velho começa a soltar todos os seus pensamentos errados em relação ao pai e em relação ao seu irmão. Ele mostra ali inveja, ele mostra ali vingança, ele mostra ali amargura, ele mostra ali um descontentamento com o pai. Agora, olha só, querido, o pai olha para aquele menino, e fala: meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Será que nós, pai, sabemos literalmente o que passa no coração dos nossos filhos? Será que você, pai, será que eu sei o que passa no coração de cada um dos meus filhos? Será que por trás desse silêncio dos nossos filhos não está ali uma alma amargurada, uma alma cheia de vingança? Será que não tem uma alma ali sofrendo com esse silêncio aí na sua casa com o seu filho? Está na hora de nós olharmos para os nossos filhos com outros olhos, meu irmão, e entender que muitas vezes esse silêncio não é porque está aceitando.
É porque ele não teve a oportunidade ainda de se abrir, de se expressar. Essa conversa que esse filho mais velho teve com o pai, uma conversa franca, uma conversa honesta, ele pôde desencadear um processo de cura na sua vida. Eu não creio que o filho pródigo, querido, ficou dessa forma, por causa da atitude do pai. A atitude do pai fez toda a diferença. É por isso que eu falo: pais, não abandone os seus filhos. Hoje eles estão com atitudes igual a do filho pródigo, mas amanhã eles vão se arrepender. Hoje tem filhos que têm atitude igualzinho a do filho, do irmão mais velho, mas amanhã, por causa da atitude sua, pai, por causa da sua atitude, mãe, os seus filhos vão mudar o coração. Não adianta, querido, entrar na festa e manter a fachada, continuar morrendo por dentro. Tem muitas famílias que não estão aproveitando a oportunidade, que nesse tempo de pandemia, que Deus permitiu acontecer, para que haja cura no meio da sua casa, talvez você ainda não parou para pensar que esse momento é o momento de você abrir o coração, expulgar mesmo, trazer à tona toda a tristeza, toda a angústia que você tem levado ao longo do tempo. Quando alguém, querido, escolhe ser o agente de transformação dentro da casa, Deus honra. Deus honra. Tem muitos que eu ouço falar assim: ai pastor, se eu me humilhar, ele me mata. Se eu me humilhar, ela toma conta. Ah, o senhor não conhece meu pai, o senhor não conhece minha mãe. Eu não conheço mesmo, eu conheço o Deus que vocês servem. O pai não desistiu da família, porque família é projeto de Deus. O pai não desistiu do filho que se rebelou e foi embora. Ele esperou, ele recebeu, ele perdoou, ele restituiu e ele celebrou. Esse é o momento de você celebrar com a sua família. É hora de você sentar. É hora de você ouvir os seus filhos. É hora de você ouvir os seus pais. Aproveite esse momento de isolamento social. E escute seus filhos, escute a sua esposa, escute o seu marido. O pai não desistiu do filho mais velho, que estava cheio de amargura. E como o pai cura esse filho infeliz? Como? Primeiro, ele chama de filho. Segundo, ele lembra da intimidade. Ele diz: tu sempre estás comigo. Tu sempre está comigo. O terceiro, ele mostra que toda a herança que ainda tinha parte dele pertencia ao seu filho. Ele dizia: tudo que é meu, filho, é seu. Ei, filho, para de viver como escravo, viva como filho. O pai curou esse coração, e Deus quer curar o seu coração. Se o teu pai cometeu algumas coisas que te desagradaram, não guarde rancor, perdoa. Você vai sentir falta do seu pai. O pai escolheu o seu canal de graça, o canal de bênção, dentro da sua casa. O pai sabia que o perdão era o melhor caminho para restaurar aquela família que estava doente. E eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, Deus quer restaurar a sua família. Deus quer curar todas as áreas da sua família. Eu quero orar pela sua família agora. Se você está perto dos seus filhos, amém. Talvez o seu pai está viajando, talvez você mora distante, talvez você faz alguns dias, por causa desse isolamento social, você não pôde falar com seus pais. Mas você pode mandar um áudio para ele, você pode mandar uma mensagem para ele dizendo: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Filho, eu te amo. Pai, eu te perdoo. Filho, eu te perdoo. Você pode mandar um áudio. Você pode mudar a tua história nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor nesta noite, Pai,
que o Senhor venha visitar esse homem, visitar essa mulher, visitar esta família, visitar esses filhos. Que a tua graça alcance o coração de cada um deles. Que o Senhor, ó Deus, venha restaurar, que o Senhor venha curar o coração desse filho amargurado, dessa esposa, Senhor, amargurada, desse pai, Senhor. Que o Senhor venha ser o agente, o Senhor venha ser o remédio, ó Deus, que venha restaurar esta família. Meu Deus, quantas faltas, ó Pai, não tem cometido esta família. Quantas situações, ó Pai, não foi criada ao longo dessa caminhada. Quanta falta, Senhor. Oh, Espírito Santo, eu venho te pedir nesta noite, que todas as atrocidades que esta família tem cometido, que toda falta de perdão, que toda amargura, que toda tristeza, Pai, que tem destruído esta família, o Senhor venha repreender nesta noite em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor tem prazer, ó Deus, em abençoar famílias. Eu entendo, Senhor, que família é projeto do Senhor. Por isso eu peço a tua misericórdia e atende, Senhor, esta oração que está sendo feita agora nesta casa, em nome do Senhor Jesus que eu te peço. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe, que você seja um agente de cura no meio da sua família. Que a graça e o poder do Senhor possa ser desenvolvida dentro da sua casa e os seus filhos venham a ser tão somente abençoados por você que é pai, por você que é o sacerdote da casa, em nome do Senhor Jesus. Quero te dizer, meu amado irmão, que eu estou com saudade de você. Eu sei que o momento dessa pandemia tem nos tirado a alegria do nosso coração, mas ver essa igreja vazia não é fácil. Nós temos que nos conter aqui para não chorar. Mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, espere mais um pouquinho. Daqui a pouco nós estaremos todos juntos, exaltando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor.